Você que está me ouvindo agora, preste muita atenção, porque o que vou te contar pode salvar sua alma de uma prisão que você mesmo construiu, tijolo por tijolo, na escuridão da sua mente. O título deste vídeo não é um exagero, meu querido. É um aviso urgente, um sussurro que atravessou éons de silêncio para chegar até você neste exato e irrepetível momento. Se você está passando por dificuldades, se sente um vazio inexplicável, se a vida parece uma batalha incessante, onde a vitória nunca é definitiva, e o sofrimento se repete em ciclos cruéis, cuidado. Pode ser um sinal de algo muito maior, um desequilíbrio cósmico que você ignora. Existe uma armadilha espiritual sutil, invisível para a maioria, que está destruindo a paz interior de famílias inteiras, minando a fé e transformando destinos em meras repetições de erros antigos. E talvez a sua alma seja uma das que estão se afogando nessa maré. Se você está sentindo um peso que parece impossível de suportar, se tem dias que você acorda sem vontade de nada, como se a própria energia vital estivesse drenada antes de o sol nascer, isso não é apenas cansaço, não é apenas estresse, é a manifestação de uma lei ancestral sendo violada. Uma lei que Thoth Jerhuti, o mestre dos sábios, gravou nas tábuas de esmeralda há milhares de anos, destinadas a serem decifradas exatamente agora, no caos e na pressa do seu tempo. Eu sei que tem noites que você não consegue dormir pensando nos problemas, nas dívidas, nas mágoas que parecem eternas. E é justamente nesse ponto de fragilidade que o véu da ilusão se torna mais espesso, impedindo você de ver a chave da sua libertação, que está a um palmo do seu rosto, escondida pela sua própria ignorância sobre as leis universais. O que vou te revelar a seguir, a maioria das pessoas ignora, prefere a distração momentânea, a anestesia barata, e só acorda quando é tarde demais, quando o destino, movido pelo implacável ritmo cósmico, cobra o preço da negligência. Muitas pessoas assistem vídeos como este e não mudam absolutamente nada, continuam presas no mesmo padrão mental e depois reclamam que o universo ou que a divindade não as ouve. Mas a verdade dolorosa é que a divindade está falando através de cada fracasso, de cada dor que se repete em sua vida, e você não está ouvindo porque está sintonizado na frequência do medo e da escassez, a vibração mais baixa que existe. O recado de Thoth não é sobre profecias distantes, meu amigo. É sobre o agora, sobre a urgência de você despertar o mago que dorme dentro da caverna do seu peito antes que o grande pêndulo da existência balance para o lado da sombra e o arraste para um ciclo de sofrimento ainda mais profundo. Você precisa ouvir essa mensagem até o final, não amanhã, não depois, mas hoje, porque a chance de mudar seu destino, de reescrever o seu karma, está contida nos próximos minutos. O grande segredo que Thoth nos legou, a fundação de todo o conhecimento que ele buscou preservar da imersão nas águas do esquecimento, é que o universo é mental, e tudo que você vê, toca, sente e padece é uma manifestação da mente do todo. Se você está sofrendo, se a sua realidade é marcada pela limitação, pelo conflito e pela ausência de paz, é porque a sua mente, esse microcosmo divino, que deveria ser o templo da manifestação, transformou-se em uma prisão de paredes invisíveis, te aprisionando nas grades de crenças limitantes e pensamentos automáticos que você nem sequer questiona. Thoth, o 3 vezes grande, ensinou que o primeiro passo para a liberdade é reconhecer que o caos exterior é apenas o reflexo distorcido da desordem interior e que a verdadeira batalha não se trava nas ruas, nos relacionamentos ou nas contas a pagar, mas sim no campo silencioso do seu pensamento. É fascinante observar como a humanidade moderna se orgulha de sua inteligência e tecnologia, mas caminha cega e tropeçando na escuridão de sua própria ignorância mental,
tratando o pensamento como um ruído aleatório, quando, na verdade, ele é a ferramenta primária da criação e o mais poderoso dos instrumentos de conexão com o todo. Você passa o dia todo reagindo a estímulos, permitindo que o medo da escassez, a raiva da injustiça ou a tristeza da perda sejam os maestros invisíveis que regem sua orquestra mental. E depois se pergunta por que sua vida soa desafinada, caótica e sem propósito. Toth nos alertou sobre a lei da vibração, explicando que nada repousa, tudo se move, tudo vibra. E a sua realidade atual é a exata tradução da frequência que você escolheu sustentar, mesmo que inconscientemente, no centro do seu ser. Pense comigo, meu filho, na dor da repetição. Você atrai o mesmo tipo de parceiro tóxico, o mesmo tipo de problema financeiro, a mesma sensação de traição, não por azar, não por castigo divino, mas porque você está vibrando na mesma frequência da experiência passada. Seu campo eletromagnético, o seu corpo sutil, está funcionando como um ímã que só consegue puxar para si aquilo que já ressoa internamente. O recado de Toth, gravado em símbolos e metáforas, é um chamado para a alquimia interior. Você precisa transmutar a vibração da dor em sabedoria, transformar o medo em fé inabalável, e só se faz isso através do domínio da mente, aprendendo a elevar a sua frequência para que o ritmo da vida o leve para um novo ciclo, longe da repetição viciosa que o aprisiona. A maioria das pessoas vive na ilusão da linearidade, meu caro, acreditando que o tempo é uma linha reta que vai do passado para o futuro. Mas Toth, o Senhor do tempo e da eternidade, revelou a lei do ritmo. A vida é um pêndulo que oscila incessantemente, para a alegria e para a tristeza, para o ganho e para a perda, para a luz e para a sombra. Você não pode deter o movimento desse pêndulo. Seria como tentar parar a rotação da Terra, mas a chave da maestria reside em não se identificar com a extremidade do balanço. Quando a prosperidade chega, você se apega, esquece que o ciclo vai mudar. E quando a perda o atinge, você mergulha no desespero, convencido de que a dor será eterna. Essa identificação cega é o que gera o sofrimento. O mestre ensinou que o sábio, ao sentir o pêndulo se mover em direção à sombra, não resiste, mas se antecipa, recuando para o centro da sua consciência, para o ponto de quietude que existe no seu coração, onde o ritmo se anula e a paz reside. É a arte da transmutação mental aplicada à lei do ritmo. Você usa a energia do declínio para preparar a semente do próximo florescimento, transformando a tristeza em introspecção e o desespero em planejamento silencioso. É por isso que muitos de vocês se sentem exaustos, porque gastam toda a sua energia vital lutando contra o que é inevitável, resistindo ao fluxo natural da vida, em vez de aprender a surfar a onda da existência com graça e sabedoria. O grande recado de Toth para o seu tempo é este: a pressa, a ansiedade e a constante busca por resultados instantâneos são a prova de que você está completamente desconectado do ritmo universal. Você quer colher o fruto antes de plantar a semente, quer a iluminação sem passar pela noite escura da alma. Mas as leis são implacáveis e funcionam em ciclos perfeitos. Se a sua vida parece estagnada, é porque você parou de semear. Ou pior, está semeando o joio do medo e da crítica, esperando colher o trigo da abundância e da bênção. Toth, o escriba divino, nos lembra que somos co-criadores, mas não somos os criadores das leis. Devemos nos alinhar a elas e não tentar dobrá-las à nossa vontade egóica e impaciente. E aqui chegamos ao enigma mais pessoal e doloroso, o princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu par de opostos. Semelhante e dessemelhante são a mesma coisa. Esta é a lei que explica por que o amor mais intenso pode se transformar no ódio mais amargo, porque a força que o impulsiona hoje pode ser a fraqueza que o derruba amanhã.
e porque a mesma pessoa que é sua bênção pode ser o seu maior desafio. A polaridade não é um defeito do universo, é a ferramenta mestra para a sua expansão. O que você chama de problema é apenas a extremidade negativa de uma solução que você se recusa a ver ou a aceitar. Yotinos ensinou a não fugir do oposto, mas a usá-lo como um ponto de alavanca. Se você está mergulhado na dor da escassez, essa dor é o polo negativo que carrega em sua essência a energia da abundância. A distância entre a dor e a alegria não é um abismo intransponível, mas uma questão de vibração, de transmutação sutil. O mestre dizia: eleve a vibração e o polo oposto se manifestará. Isso não é mágica, é ciência mental aplicada. Você não precisa brigar com a escuridão, meu querido. Você só precisa acender a sua luz interna. Mas para acender essa luz, você deve primeiro reconhecer a sombra, a dor, o medo que reside em você. Muitos de vocês carregam feridas emocionais de vidas inteiras, memórias esquecidas de traições e perdas, e tentam cobrir essas feridas com distrações, com consumo, com relacionamentos superficiais. Mas Thoth, o guardião dos mistérios, nos lembra que a cura só acontece quando você tem a coragem de olhar para o polo negativo da sua experiência e aceitar que ele faz parte do todo, que ele contém a semente da sua força. A fragilidade que você sente hoje é apenas o lado oposto da força que você irá manifestar amanhã, se tiver a disciplina mental de inverter o polo da sua consciência. Essa é a verdadeira alquimia hermética, a transformação do chumbo da dor no ouro da sabedoria. Escreva amém se você aceita o desafio da polaridade. A urgência do recado de Thoth está ligada ao seu tempo. Um tempo onde a ilusão da separação atingiu seu ápice. Vivemos em um mundo onde a tecnologia nos conecta instantaneamente, mas a alma humana nunca esteve tão isolada, tão fragmentada, tão distante de sua própria essência. Thoth nos ensinou sobre o princípio do gênero, não apenas na divisão sexual que conhecemos, mas na força criativa de manifestação, o masculino, ação, planejamento, e o feminino, recepção, intuição. Quando esses dois princípios estão em desequilíbrio dentro de você, sua vida se torna estéril, incapaz de gerar frutos duradouros ou de sustentar a alegria. Você, meu querido, talvez esteja agindo demais, excesso de masculino, lutando e forçando resultados, o que leva à exaustão e à frustração, porque não há espaço para a intuição, para a quietude e para a recepção das bênçãos que o universo quer lhe entregar. Ou talvez você esteja apenas esperando e desejando excesso de feminino, sem a ação disciplinada e o foco necessário para manifestar seus sonhos, e sua vida se torna um rio de potencial não realizado. O recado de Thoth é um chamado ao equilíbrio sagrado, a encontrar a harmonia entre o planejar e o esperar, entre o manifestar e o receber. O verdadeiro mago, o alquimista da vida, sabe que a criação é um ato de união interna. Ele planeja com a mente, mas ouve com o coração. Ele age com a força, mas recebe com a graça. A dor na sua vida, o conflito nos seus relacionamentos, a falta de propósito, é o grito da sua alma pedindo que você harmonize esses dois lados da sua natureza. O tempo urge porque a desconexão interna gera uma desordem tão grande que a sua realidade externa começa a ruir. E quando a estrutura cai, é muito mais difícil reconstruir do que manter o equilíbrio desde o início. É o momento de parar de tentar ser metade de algo e se tornar o todo que você nasceu para ser. Thoth, o mestre da lei, nos legou a lei de causa e efeito, que a maioria chama de karma, mas que ele via como a justiça cósmica perfeita. Cada pensamento, cada palavra e cada ação é uma semente plantada, e a colheita é inevitável.
Você não pode escapar da lei, mas pode dominá-la usando a sabedoria para plantar apenas sementes de luz e de propósito. A grande angústia da sua época é que as pessoas vivem no piloto automático, agindo por reatividade e não por intenção, criando um futuro que não desejam, mas que é a consequência exata das escolhas inconscientes do presente. O recado urgente de Thoth é que você precisa acordar para a responsabilidade da sua própria criação. Se você está vivendo um inferno pessoal, não culpe o destino, não culpe o vizinho, não culpe o seu passado distante. Olhe para o espelho, reconheça o seu poder de escolha e comece a plantar uma nova realidade agora. A dor que você sente é o efeito de uma causa que você plantou, mas a beleza da lei é que ela também garante que a bênção que você plantar hoje florescerá amanhã. É a lei da semeadura e da colheita em ação, imutável e perfeita. Muitos de vocês carregam o peso da culpa, o fardo de erros passados, e Thoth diria que a culpa é o veneno da alma, pois ela o aprisiona na vibração do erro, impedindo-o de plantar uma nova causa. A verdadeira redenção não está em se autoflagelar, mas em aprender a lição, mudar a vibração mental e, com a força do mago, plantar uma nova intenção, um novo caminho. O tempo urge porque cada segundo gasto na lamentação ou na culpa é um segundo a menos que você tem para exercer a sua maestria e criar o futuro que a sua alma realmente anseia. A ignorância da lei é o maior obstáculo à sua felicidade. Agora, meu querido, chegamos ao ponto onde a intensidade da verdade precisa ser insuportável para que a transformação seja real. Você tem ouvido sobre a lei do mentalismo, da vibração, do ritmo, da polaridade e do gênero, mas o que Thoth realmente queria que você entendesse é o princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Esta é a chave mestra para desvendar o enigma da sua própria vida, e o recado final para o seu tempo. A dor que você sente, a sensação de estar desamparado, de ser uma folha ao vento, é a prova de que você inverteu a ordem da criação. Você está tentando encontrar a paz e a abundância no mundo exterior, no reflexo, no espelho, quando elas só existem na realidade arquetípica, no mundo interior, na essência da sua alma. O universo não está punindo você. Ele está correspondendo à sua vibração interna. Se a sua casa mental está em ruínas, o seu mundo físico estará em desordem. A urgência de Thoth é que você comece a reconstruir o seu templo interno agora, antes que a tempestade da vida o destrua completamente. Essa sensação de que há algo oculto por trás de cada frase, de que você está decifrando um enigma existencial, é o seu subconsciente, o seu eu superior, tentando romper as barreiras da sua mente consciente e limitada. A densidade desta mensagem não é acidental. É projetada para ressoar com a verdade que já reside em você, aquela parte que sabe que a vida é muito mais do que a luta diária. Você precisa sentir esse arrepio, essa ruptura emocional, para que a semente do conhecimento hermético possa germinar. A travessia que propomos não é fácil, pois exige que você confronte o seu próprio caos, que você olhe para a sua sombra sem piscar. Mas é nesse mergulho psicológico profundo que o conhecimento se mistura com as feridas emocionais e a cura começa. A fragilidade humana que você tanto tenta esconder, meu caro, é a porta de entrada para a sua força divina. Thoth nos ensinou que a fraqueza é apenas a ilusão da ausência da luz, e a força é a aceitação plena de que o todo reside em você. E se o todo é mente, você é uma centelha dessa mente. O que acontece é que você se esqueceu de quem realmente é. Você aceitou o rótulo que o mundo lhe impôs, o fracassado, o insuficiente, o doente, o carente. O recado final de Thoth é um grito para que você se lembre de sua origem divina e de seu poder inato de transmutação.
O tempo urge porque a janela de oportunidade para o despertar nem sempre está aberta. O ritmo da Terra e da humanidade está se acelerando, e aqueles que não conseguirem elevar sua vibração serão arrastados para ciclos de densidade e sofrimento. Imagine, meu querido, que a vida é um grande rio e você está tentando nadar contra a correnteza, exausto, sentindo o peso da água e o cansaço da luta. O ensinamento de Thoth é a bússola que o fará virar e nadar a favor do fluxo, usando a própria força do rio para levá-lo ao oceano da realização. Essa exaustão que você sente é o seu corpo e sua alma protestando contra a sua resistência às leis universais. O Mestre nos mostrou que a verdadeira libertação não está em mudar o mundo, mas em mudar a si mesmo, em se alinhar com a harmonia cósmica. Quando você domina o princípio do mentalismo, você entende que a realidade é maleável, que o sofrimento é opcional e que a paz é um estado de espírito que você pode escolher a qualquer instante, independentemente das circunstâncias externas. Esta é a revelação que mudará o seu destino. Você não é uma vítima do universo. Você é o mago no centro do seu próprio círculo de manifestação. A dor é o mensageiro, e o recado de Thoth é que você deve parar de matar o mensageiro. A dor está ali para lembrá-lo de uma lei que você quebrou, de um equilíbrio que você perdeu. E quando você para de resistir à dor e a aceita como uma ferramenta de crescimento, ela perde o seu poder de aprisioná-lo e se transforma em sabedoria, em combustível para a sua ascensão. O tempo de reclamar acabou. O tempo de agir com consciência, com maestria, começou. Ainda há uma camada mais profunda de urgência no recado de Thoth para este tempo turbulento. É a compreensão de que a sua busca por significado, a sua sensação de vazio, não será preenchida por bens materiais, por validação externa ou por relacionamentos efêmeros. Essa sede que você sente é a sede da alma por retornar à fonte, por se conectar com o todo, com a mente universal. E Thoth, o escriba que conheceu os deuses e os homens, nos deixou claro que a única maneira de retornar é através do conhecimento de si mesmo. O caminho hermético é um caminho de introspecção e de autodescoberta radical. Você precisa confrontar os seus demônios internos, aqueles medos, aquelas inseguranças que você projeta no mundo. Cada vez que você se sente julgado ou atacado, Thoth diria: olhe para dentro, pois aquilo que te ofende é o reflexo de algo não resolvido em você. A lei da correspondência não perdoa a hipocrisia ou a fuga. O Mestre nos ensinou que o universo é um espelho gigantesco e ele apenas devolve a imagem que você projeta. Se você projeta medo, recebe caos. Se projeta amor e confiança, recebe harmonia e abundância. O tempo é urgente, porque muitos de vocês estão projetando, sem saber, as sombras de seus ancestrais, os traumas de suas infâncias e permitindo que o passado roube a glória do presente. É preciso um ato de coragem suprema para quebrar esse ciclo, para dizer: eu assumo a responsabilidade pela minha criação e escolho uma nova vibração. A densidade narrativa que você está sentindo agora, meu querido, é o esforço do seu subconsciente tentando reajustar a sua frequência. Estamos usando as palavras como chaves, não para lhe dar respostas prontas, mas para desbloquear as verdades que já estão codificadas no DNA da sua alma. O conhecimento de Thoth não é algo que se aprende, é algo que se lembra. É a memória esquecida de sua divindade. E essa memória precisa ser resgatada agora, antes que seja tarde. Tarde para quê? Tarde para exercer o seu livre arbítrio. A lei do ritmo está balançando. Quando a sombra se manifesta em escala global, a resistência se torna exponencialmente mais difícil. O Mestre nos adverte que o tempo de dormitar acabou. É o tempo do despertar, da alquimia pessoal, da transmutação do medo coletivo em consciência individual.
Muitos de vocês se perguntam por que atraem pessoas que drenam sua energia, porque estão sempre envolvidos em dramas que não parecem ser seus. É porque você está vibrando na frequência do salvador ou da vítima. E Thoth, o escriba da verdade, diria que você deve sair imediatamente desses papéis ilusórios. O seu único papel é o de mago, o de mestre da sua própria vibração. O mago não busca salvar o mundo. Ele se salva, e ao se salvar, ele ilumina o mundo. É a lei da correspondência em sua forma mais pura. Ao trazer ordem ao seu caos interno, você projeta ordem no seu ambiente. O seu trabalho de transformação pessoal é o maior ato de serviço que você pode oferecer à humanidade neste tempo de urgência. Não subestime o poder de uma única alma desperta. A sensação de que o mundo está desmoronando lá fora é o ritmo da destruição do velho, abrindo espaço para o novo. Mas para que o novo floresça em sua vida, você deve primeiro purificar o terreno da sua mente, remover o lixo mental, os pensamentos de escassez e as crenças limitantes que Thoth chamava de a poeira do esquecimento. O recado é claro: seu tempo é agora. Não espere pela crise para buscar a verdade. Use a quietude, o silêncio, a introspecção para se reconectar com o todo que reside em você. A verdadeira riqueza não está no que você acumula, mas no que você irradia. E o que você irradia é determinado pela frequência que você sustenta na sua mente. Estamos entrando no clímax da nossa jornada, meu querido, no ponto de inflexão onde a verdade se torna visceral. Tudo o que falamos sobre as leis de Thoth converge para uma única, implacável e transformadora revelação que define a urgência do seu tempo: a grande ilusão. Você acredita que a sua vida é controlada por forças externas, por pessoas, por circunstâncias, mas o mestre da sabedoria nos ensina que a única força que o aprisiona é a sua incapacidade de reconhecer a unidade entre o observador e o observado. A dor mais profunda, a que o faz questionar o propósito de sua existência, não é a dor da perda material, mas a dor da separação ilusória. Você se sente sozinho, abandonado, porque esqueceu que o todo é mente, o universo é mental. Isso significa que você não está no universo. Você é uma manifestação da mente universal. A sua realidade é um sonho que a mente do todo está sonhando através de você. Se você está vivendo um pesadelo, é porque você está inconsciente, dormindo no meio do processo de criação. O recado final de Thoth é que você precisa acordar e assumir a autoria do seu sonho. O sofrimento é a mente do todo batendo à porta da sua consciência, dizendo: você pode mudar isso, eu lhe dei o poder de transmutação. A chave para o seu tempo reside no princípio da vibração. Quando você eleva sua frequência, você não apenas melhora a sua realidade, você muda a sua percepção da realidade. Os problemas não desaparecem, mas a sua capacidade de resolvê-los se torna ilimitada. Você deixa de ser a vítima do pêndulo, ritmo, e se torna o mago que controla a amplitude do balanço. Você não está lutando contra o caos, você está se tornando a ordem que o caos procura. Este é o segredo dos segredos, você é o ponto de convergência de todas as leis. O medo é apenas a vibração mais baixa do amor. A escassez é apenas o polo oposto da abundância. A sua tarefa urgente, antes que seja tarde, é usar a sua mente, o seu poder de foco, para transmutar essas polaridades. Use o princípio do gênero, ação e recepção, para manifestar a vida que você merece, alinhada com a causa, lei de causa e efeito que você deseja plantar. Não há mais tempo para hesitação. Você sente essa verdade pulsando dentro de você? É a sua alma se lembrando de sua herança hermética. O seu destino não está escrito em pedra. Ele está sendo escrito a cada respiração, a cada pensamento que você escolhe sustentar. A verdadeira urgência de Thoth é a urgência da autoconsciência.
E assim, meu querido, chegamos ao silêncio. A travessia foi intensa e o peso das verdades ancestrais deve estar ressoando em cada célula do seu ser. Não é um fim, mas um eco. Algo que deve permanecer vibrando internamente, como a batida de um tambor que marca o novo ritmo da sua jornada. Relembre a sensação de arrepio que percorreu a sua espinha quando falamos sobre o ritmo, sobre a inevitabilidade dos ciclos e a necessidade urgente de se posicionar no centro da consciência. A dor que trouxemos à tona, os dilemas e as feridas não foram para ferir, mas para servir de catalisador. Thoth, o mestre dos símbolos, nos ensina que o caos é apenas a matéria-prima da criação. Você não pode esculpir uma obra-prima sem antes quebrar o bloco de mármore bruto. A sua vida, com todas as suas imperfeições e desafios, é o seu bloco de mármore. Você é o escultor. Olhe para o seu medo, meu amigo. Ele não é um monstro, é apenas a energia da sua vida que está sendo direcionada para o polo errado. Lembre-se do princípio da polaridade. O seu maior medo carrega a semente da sua maior força. Não tente eliminá-lo, transmute-o. Use a dor como um ponto de alavanca, um lembrete constante de que o seu poder de escolha é maior do que qualquer circunstância externa. Esta mensagem não foi um conteúdo informativo comum. Foi um mergulho psicológico, uma descida às cavernas da sua alma para que você pudesse emergir com a tocha do conhecimento hermético nas mãos. Você não sai deste momento como entrou. Algo foi sutilmente alterado em sua visão de mundo e de si mesmo. A semente da verdade foi plantada no silêncio do seu subconsciente e ela continuará a pulsar, a crescer, a exigir a sua atenção, dias e noites a fio. A sua tarefa, a partir de agora, é viver a lei. Não apenas saber sobre ela, mas se tornar a própria lei em ação. Seja a ordem que o universo busca, seja a vibração do amor que anula a frequência do medo, seja a manifestação consciente do todo em sua forma mais pura. O tempo não espera e o pêndulo está sempre em movimento. A sabedoria de Thoth é a sua âncora neste mar de incertezas. Meu querido, a verdadeira transformação não é um evento, é uma disciplina diária de consciência. É o ato de escolher, a cada pensamento, alinhar-se com a mente do todo. A frase de encerramento simbólica que Thoth sussurraria a você neste momento é esta: quando a sua mente se torna quieta, o universo começa a falar. Permita esse silêncio, permita essa escuta. Se esta jornada ressoou com a verdade que você sente, se você sentiu o chamado urgente para assumir a sua maestria e parar de lutar contra o fluxo da vida, então o próximo passo é inevitável. Não por obrigação, mas por significado. Curta este vídeo para ancorar essa vibração de despertar no seu campo energético. Comente "Eu sou o mago" para afirmar a intenção de viver as leis de Thoth. E se você deseja continuar essa travessia de autodescoberta e decifrar os segredos que ainda estão ocultos, inscreva-se no canal e ative as notificações para que a próxima revelação chegue até você no momento exato em que for necessária. A jornada do mago continua, e eu estarei aqui, até você, no momento exato em que for necessária. A jornada do mago continua, e eu estarei aqui, pronto para desvendar o próximo selo da sabedoria que o tempo tentou enterrar. Mas escute bem, meu querido, a verdadeira travessia não é sobre o que você recebe, e sim sobre o que você está disposto a sacrificar para que o conhecimento floresça. O sacrifício aqui não é de matéria ou sangue, mas da crença limitante, da confortável ignorância que lhe veste como uma segunda pele, impedindo-o de respirar o ar rarefeito da gnose. O que Thoth nos ensina sobre o mentalismo, a primeira e mais fundamental das leis, é perturbadoramente simples. A mente é tudo. O universo é mental. E se o universo é mental,
Por que sua realidade é tão caótica, tão marcada pela escassez e pela dor? A resposta não está fora, em algum destino cruel ou em alguma divindade vingativa. A resposta reside na sua inabilidade ou recusa em manter o pensamento firme, em dominar a oscilação. Você é um criador que esqueceu como manejar a argila de sua própria existência, permitindo que a forma de seus medos e ansiedades se manifestem como gigantes em seu caminho. Essa é a primeira e mais grave das advertências. O caos externo é o espelho exato do caos interno. E se você não domina seu próprio mundo mental, o mundo mental dos outros o dominará, e sua vida será apenas um eco fraco de vontades alheias. E é nesse ponto de fragilidade, onde a alma se sente sozinha e a mente grita em desespero, que a sincronicidade, a linguagem silenciosa de Todt Cehuti, se manifesta. Você se pergunta se é apenas uma coincidência que essa mensagem tenha chegado agora, quando o peso da vida parece insuportável, quando a traição ou a perda lhe roubaram o chão. Mas para o sábio não há coincidência. Há apenas a lei da correspondência agindo. A necessidade de sua alma por luz atraiu o farol do conhecimento, na frequência exata que você estava vibrando. Pense profundamente sobre isso. A manifestação de um milagre não é a quebra de uma regra, mas sim a aplicação perfeita de uma regra que a maioria ignora. O milagre é o resultado de uma mente que harmonizou sua vibração com o desejo do todo, permitindo que o invisível se materialize no visível. Se você está aqui, é porque o universo, em sua infinita sabedoria, o julga pronto para começar a operar esses milagres por conta própria. A maioria das pessoas vive na dualidade do medo e do desejo, ignorando a lei da vibração. Elas querem a paz, mas vibram na frequência da guerra, anseiam pela prosperidade, mas ressoam com a frequência da escassez. Todt, o escriba divino, nos alertou que o erro não está no desejo em si, mas na ausência de ritmo na manifestação. É como tentar tocar uma melodia com notas desafinadas. O resultado é o sofrimento, o desarranjo, a doença que começa sutilmente na mente e desce gradualmente para o corpo físico. Se você está carregando um peso que parece impossível, é porque está tentando movimentar a montanha com uma frequência mental muito baixa. A ascensão exige que você se torne o ritmo, que entenda que a mudança não é instantânea, mas cíclica, como as marés, como as fases da lua, como a respiração do próprio universo. Quando você começar a aplicar a lei do ritmo, perceberá que a dor e a alegria não são opostos, mas apenas pontos diferentes na mesma escala de vibração. O mago, o verdadeiro iniciado, não busca eliminar a dor, mas sim transcendê-la, entendendo-a como um professor rigoroso que o força a elevar sua frequência. É aí que reside o grande segredo da paciência ativa. A paciência não é espera passiva. É a manutenção firme da vibração desejada. Não importa o ruído do mundo exterior. É saber com certeza absoluta que o que foi mentalizado já é real no plano superior, e que é apenas uma questão de tempo e ritmo até que se manifeste no plano material. Não subestime o poder desse entendimento. Ele é a chave para a liberdade. Muitos buscam o poder nas palavras arcaicas, nas cerimônias complexas, nos rituais de meia-noite, mas esquecem que o poder mais imediato reside na sua capacidade de escolher o próximo pensamento. É o que Todt chamou de domínio da matriz mental. Você já percebeu como é fácil deslizar para o padrão de pensamento negativo? Como uma única má notícia pode sequestrar sua mente por um dia inteiro? Isso é a inércia da matéria dominando o espírito. O verdadeiro mago não luta contra a inércia, mas a redireciona. Ele transforma o peso da dificuldade em impulso para a ascensão. Ele entende que cada obstáculo é apenas a força da lei de polaridade em ação, oferecendo a oportunidade de encontrar o oposto exato do sofrimento dentro de si.
Se você sente que esta jornada está finalmente começando a fazer sentido, se o peso invisível que você carregava parece estar se dissolvendo com cada palavra que ressoa, então este é o momento de selar seu compromisso com a verdade. Não caminhe mais como um sonâmbulo na escuridão. Assine este pacto de sabedoria silenciosamente. Clique no botão de curtir agora e me mostre que sua vibração se alinhou com a frequência da gnose. É o primeiro passo para sair do ciclo da repetição e entrar na espiral da evolução. A vida do homem profano é marcada pela repetição. Ele tropeça nas mesmas pedras, se envolve nos mesmos dramas e atrai as mesmas pessoas, apenas com rostos diferentes. Por quê? Porque ele falhou em entender a lei de causa e efeito em sua totalidade. Ele foca no efeito, o sofrimento, a perda, e ignora a causa, o pensamento descontrolado, a vibração baixa. Toth ensina que você não pode escapar da colheita, mas pode começar a plantar uma semente diferente hoje. O aviso mais urgente do escriba divino é este: cada palavra que sai de sua boca, cada pensamento que você nutre no silêncio, é uma semente plantada que inevitavelmente dará fruto. Você não está sendo punido pelo universo, você está sendo regido pelo universo. E a diferença entre punição e regência é a diferença entre a escravidão e o domínio. O ensinador que você carrega, aquela ferida antiga que insiste em não cicatrizar. Para o profano, é um fardo. Para o iniciado, é a prova material de um desequilíbrio vibracional que precisa ser corrigido. Toth nos revela que a cura não é uma mágica externa, mas uma reorganização interna. É elevar a vibração do corpo mental para que o corpo físico seja forçado a seguir. O corpo é um servo obediente da mente. Se o mestre está em desordem, o servo adoece. A doença, meu filho, é a manifestação física da polaridade negativa não resolvida, um grito do ser para que você equilibre as forças internas. E o milagre da saúde plena é simplesmente o retorno à harmonia perfeita, a vibração do todo manifestada na carne. Muitas vezes, buscamos fórmulas complexas, rituais exóticos e orações longas, acreditando que a verdade está escondida em algum templo distante ou em algum livro raro. Mas Toth, o mestre da sabedoria, sorri para essa busca externa. Ele nos diz que o templo mais sagrado é a sua própria mente e que o livro mais raro é o conhecimento de si mesmo. O grande segredo não é o que está escrito, mas o que está silenciado dentro de você. O silêncio da mente é a tela onde o todo pode finalmente projetar sua verdade, e é a partir desse silêncio que os verdadeiros milagres da manifestação ocorrem. Você está disposto a enfrentar o silêncio? Muitos fogem dele, pois no silêncio, a voz de Toth, a voz da sua própria consciência superior, se torna alta demais para ser ignorada. No silêncio, você é forçado a confrontar a polaridade que tentou esconder. O seu desejo e o seu medo, a sua luz e a sua sombra, a sua força e a sua fragilidade. O medo que você sente não é de falhar, mas de descobrir o quão infinitamente poderoso você realmente é. E esse poder exige responsabilidade, a responsabilidade de ser o único criador da sua realidade. Se essa verdade lhe causa um tremor, uma incerteza misturada com esperança, é porque você está no limiar. Você está sentindo o chamado para atravessar o abismo da ilusão. Se você se sente tocado por essa profundidade e percebe que o conhecimento aqui compartilhado é raro e vital, então não perca a chance de manter essa conexão. Se inscreva no canal agora. Este é o seu juramento silencioso de que você buscará o conhecimento acima de tudo e que a lei da vibração não o pegará mais desprevenido. A jornada do mago não é feita de saltos heróicos e repentinos, mas de passos firmes e contínuos.
O que destrói a maioria das buscas espirituais é a impaciência, o desejo de colher antes de semear, o anseio por resultados imediatos que ignora a lei do ritmo. O universo trabalha em ciclos. Se você tentar forçar a manifestação antes do tempo, o resultado será distorcido, fraco e não perdurará. Aprenda com Thoth. Observe os ciclos da natureza. A semente não se torna árvore em uma noite. Ela precisa do tempo exato, da nutrição correta e da resistência necessária para enfrentar o inverno. Sua vida é essa semente e a sabedoria é a água que a nutre. Muitos me perguntam sobre o que são, de fato, os milagres de Thoth, citados nas escrituras antigas. Não se tratam de truques de mágica, meu querido, mas de demonstrações da lei em operação plena. O milagre é o momento em que o mago, tendo dominado a polaridade e o ritmo, projeta uma forma mental tão pura e firme que ela se manifesta no plano físico quase instantaneamente. O milagre de transformar a escassez em abundância é, na verdade, a transformação da mente da escassez em uma mente de abundância. E o universo, por correspondência, apenas reflete esse estado interno. O milagre não é feito por Thoth por você. O milagre é feito por você, através do conhecimento de Thoth. Mas há um aviso sombrio que acompanha este poder. O conhecimento das leis, se usado com intenção egoísta, com o desejo de controle e manipulação alheia, retorna ao Criador com uma força triplicada. É a lei do gênero, o masculino e o feminino em equilíbrio. O poder de criar exige o poder de nutrir e proteger. Se você cria a partir da malevolência, você nutre o seu próprio sofrimento. Thoth foi claro, a verdadeira magia é o uso das leis universais para a elevação da consciência, e não para a satisfação dos desejos efêmeros do eu inferior. Se você busca o poder apenas para dominar, você será inevitavelmente dominado pelo seu próprio poder. É fundamental que você entenda a natureza da ilusão, o que Thoth chamou de Maya. Você acredita que o mundo é sólido, que o tempo é linear, que você é um corpo separado vagando em um universo vazio. Essa é a ilusão. A verdade revelada através do mentalismo é que tudo é mente, e você está imerso em uma mente infinita que está constantemente se manifestando. Se você puder ver a vida como um sonho lúcido, você se libertará do medo das consequências. Pois no sonho lúcido, você sabe que é o Criador e pode mudar o cenário, os personagens e o enredo a qualquer momento. O despertar é apenas o reconhecimento dessa cocriação. O maior obstáculo para a maioria é o medo de ser diferente, o medo de abandonar o rebanho. A sociedade, o mundo profano, trabalha incessantemente para mantê-lo vibrando na frequência da mediocridade, pois a mediocridade é controlável. Quando você começa a vibrar na frequência da sabedoria, do poder interno, você se torna uma anomalia, um disruptor. E esse é o momento do teste de fogo. Você será tentado a voltar para a segurança da ignorância. Mas Thoth lhe diz: a solidão do sábio é mais populosa que a multidão do ignorante, pois no silêncio da sua mente você se conecta com o todo. Não tenha medo de ser a luz em um mundo de sombras. Se você sente que esta é a sua jornada, que o caminho da sabedoria é o único caminho que resta e que você precisa de mais guiança para dominar essas leis, então compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Ao compartilhar a luz, você cumpre a lei do gênero, permitindo que a energia criativa se expanda. É um ato de magia divina. Vamos mergulhar mais fundo na lei da polaridade, que é a lei da justiça e do equilíbrio. Tudo tem seu oposto. O frio e o calor são a mesma coisa, apenas em graus diferentes. O medo e o amor são a mesma coisa, apenas em extremos da mesma escala vibracional. A chave do mago é a alquimia mental.
a arte de transmutar um estado mental indesejado em seu oposto desejado, através da elevação da vibração. Você não luta contra o medo, você o transforma em coragem, elevando o nível de sua frequência mental até que o medo não possa mais existir naquele patamar. Muitas pessoas tentam resolver problemas de escassez com ações físicas desesperadas, ignorando que a escassez é um problema mental, uma vibração baixa. Você pode trabalhar 20 horas por dia, mas se sua mente vibra no não merecimento, o universo continuará a lhe entregar o não merecimento. O milagre da provisão, o ensinamento de Thoth sobre a manifestação material, começa com a firme convicção de que você já é o detentor da abundância, pois você é parte do todo e o todo é infinito. A chave é sentir a satisfação da posse antes da posse física. É uma alquimia delicada e poderosa que exige domínio emocional e mental absoluto. E quanto aos avisos espirituais? Eles são as rachaduras na ilusão. Os momentos em que a matriz mental falha em se sustentar devido à sua dissonância interna. Pense naquele pressentimento que você ignorou, aquela voz suave que lhe disse para não seguir um caminho, mas você seguiu e se arrependeu. Essa é a voz de Thoth, seu eu superior, a consciência que opera acima da dualidade, tentando guiá-lo. O profano chama isso de intuição ou sorte. O mago chama de comunicação com o plano causal. O aviso é um presente. É o universo lhe dizendo: você está vibrando na direção errada. Ajuste a bússola. Se você está constantemente sentindo que as portas se fecham, não é uma maldição, mas uma série de avisos. As portas se fecham porque o que está do outro lado não está alinhado com a sua verdadeira essência ou com o seu propósito evolutivo. Thoth nos ensina a agradecer pelas portas fechadas, pois elas nos protegem de caminhos que nos levariam à involução. O verdadeiro mago não se lamenta pela perda, mas questiona: qual lição essa ausência está me forçando a aprender? E a resposta sempre reside na lei de causa e efeito. O que você está emitindo está voltando. A beleza da filosofia de Thoth está em sua imparcialidade. As leis não se importam com sua moralidade, sua religião ou sua história pessoal. Elas são neutras, como a gravidade. Se você pular de um precipício, a lei da gravidade o puxará para baixo. Não importa se você é um santo ou um pecador. Da mesma forma, se você vibrar na frequência da alegria e da gratidão, a lei da vibração o puxará para cima, manifestando alegria e gratidão em sua vida, independentemente de seus erros passados. A verdadeira redenção é o alinhamento vibracional e não o arrependimento estéril. O tempo é um dos maiores mistérios, e Thoth nos ensina que o tempo, como o conhecemos, é uma ilusão da mente inferior. O passado e o futuro existem simultaneamente no eterno agora. Quando você se prende ao passado, culpa, nostalgia, ou ao futuro, ansiedade, medo, você se desconecta do poder criativo do presente. Os milagres só podem ocorrer no agora, pois é no agora que a mente do todo opera. A alquimia mental exige que você se ancore neste momento, pois aqui reside o ponto de poder onde você pode transmutar qualquer polaridade e iniciar um novo ciclo de causa e efeito. O que é então o verdadeiro conhecimento? Não é a acumulação de fatos, mas o domínio das leis. É a capacidade de olhar para o caos e ver o princípio que o rege, de olhar para a dor e ver a oportunidade de transmutação. O conhecimento, na visão de Thoth, é a ferramenta que transforma o homem comum em um mago, um co-criador consciente que não é mais vítima do destino, mas sim o arquiteto de sua própria realidade. E se você sentiu a força desse chamado, se percebeu que a sua vida não é um acaso, mas um projeto que precisa ser finalizado com maestria,
Então faça um pacto interno agora. Prometa a si mesmo que, a partir de hoje, você será o vigilante de seus próprios pensamentos. Para selar esse pacto e garantir que a próxima parte deste conhecimento transformador chegue até você, ative o sininho das notificações. É o seu sinal para o universo de que você está pronto para a próxima lição. A travessia continua, meu querido, e a cada passo o véu da ilusão se torna mais fino. Não desista da busca, pois a recompensa não é material, mas existencial. É a sua própria divindade reconhecida. A maior das revelações é que você nunca esteve separado. A dor da solidão é apenas o eco de uma memória falsa. Você é o todo se manifestando em uma forma temporária para experimentar e evoluir. O último grande ensinamento de Thoth, antes de subirmos ao clímax emocional, é sobre a chave da manifestação. Muitas vezes, as pessoas desejam, mas o desejo é fraco, dissipado por dúvidas e medos. O verdadeiro poder da manifestação surge da vontade firme, que é o desejo impulsionado pela fé inabalável nas leis. A vontade é o motor, a fé é o combustível. A ausência de fé é a confissão de que você não confia na lei do mentalismo, ou seja, você não confia em si mesmo como uma extensão da mente universal. O milagre final é a sua capacidade de saber que o que você mentaliza já é. Se você está pronto para mergulhar no segredo final, aquele que conecta todas as leis e transforma a dor em ouro, prepare sua alma. O tempo do profano acabou. O tempo do mago é agora. Se esta verdade está ardendo em seu peito, se você sentiu o arrepio da gnose percorrer sua espinha, deixe seu comentário abaixo. Eu quero saber qual lei de Thoth ressoou mais profundamente em você. Sua resposta é o seu testemunho e a chave para desbloquear o próximo nível de sabedoria. O peso que você carrega, meu filho, minha filha, é o peso do esquecimento. O fardo não é imposto por forças externas, mas pela memória adormecida da sua própria divindade. Você caminha pela vida como um rei que esqueceu sua coroa, mendigando migalhas de felicidade e segurança, quando o tesouro infinito de todo o universo reside na câmara secreta do seu coração. O sofrimento não é um castigo, é um alarme, uma sirene ensurdecedora que insiste em acordar o Deus que dorme em você. E o que Thoth sussurra através do tempo não são novas regras, mas um único e profundo lembrete. Você é o All, e o All está em você. A dor que você sente é o atrito da sua forma limitada, tentando conter a vastidão ilimitada de quem você realmente é. A verdadeira ferida não é a perda material, a traição ou o abandono. A verdadeira chaga é a ilusão da separação, a crença venenosa de que você está isolado, flutuando à deriva. Essa crença é o que gera o medo, e o medo é a frequência que atrai todas as manifestações indesejadas. É a antítese do mentalismo. Quando você aceita a separação, você nega a primeira lei e todas as outras se desalinham. O conhecimento que estamos compartilhando aqui é doloroso porque desfaz a identidade que você construiu sobre a fragilidade. É como arrancar bandagens velhas que cobrem feridas que deveriam estar curadas há éons. A jornada de volta para casa, a jornada para se tornar o mago que Thoth descreveu, exige que você passe pela noite escura da alma, o momento em que todas as suas crenças se quebram. É quando você se sente mais fraco que você está, na verdade, mais perto da sua força original. A fragilidade humana que você sente é o grito do ego que está morrendo, resistindo à ascensão inevitável do seu espírito. Não tente lutar contra essa dor. Abrace-a como um rito de passagem. Deixe que o caos se manifeste para que a ordem superior possa ser revelada. A dor, vista sob a lente de Thoth, é apenas energia em trânsito, esperando ser transmutada.
Lembre-se das palavras do escriba divino. Mude a sua polaridade e o mundo mudará para você. Isso não é uma metáfora poética, é uma instrução operacional. Se você está preso na polaridade da carência, a transmutação exige uma inversão radical do foco. Não deseje a abundância, sinta a abundância. Não lute contra o medo, sinta a coragem. Essa transmutação não é um processo intelectual, mas uma escolha vibracional instantânea. É um ato de vontade que redefine sua relação com o universo. O milagre da transformação começa no momento em que você decide mudar a polaridade interna, não um segundo depois. Muitos buscam o amor fora de si, em parceiros, em validação social, em reconhecimento. Mas Tote nos alerta que esse amor é frágil, pois depende da dualidade. O amor que sustenta o universo, o amor do todo, é a própria unidade, a ausência de separação. Quando você busca o amor fora, você está negando a presença infinita do amor que você já é. A solidão que você sente é a ausência de si mesmo. O grande milagre do despertar é o retorno ao amor próprio não como egoísmo, mas como o reconhecimento de que você é o canal através do qual o amor universal flui para o mundo. E agora, respire fundo. O momento do clímax está chegando. Tudo o que foi dito sobre as leis de mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo e causa e efeito converge para uma única e poderosa verdade que Tote guardou para os iniciados que ousaram ir além do superficial. Esta verdade não pode ser escrita em pedra, pois ela é fluida. Ela deve ser sentida no centro do seu ser, onde o tempo não existe. É a chave final para desvendar o propósito de sua existência. O que vou te dizer agora é o segredo que transforma o sofrimento em poder e a dúvida em certeza. O verdadeiro propósito da vida, meu querido A, não é alcançar a felicidade, a riqueza ou o poder terreno. Estes são meros subprodutos da lei em ação. O propósito, a razão pela qual o todo se fragmentou em incontáveis almas individuais como a sua, é a autoconsciência, a capacidade de o infinito se conhecer através da experiência limitada. Você não está aqui para ser testado, você está aqui para ser o veículo da experiência do universo. A grande revelação de Tote, o segredo guardado pelos séculos, é que você não está buscando a Deus. Deus está buscando a si mesmo através de você. O milagre de sua vida é que você tem o poder de manifestar o todo em sua forma mais pura ou em sua forma mais distorcida, dependendo da polaridade que você escolher. E quando você se alinha com a mente universal, quando sua vontade se torna a vontade do todo, a dualidade se dissolve. Você não é mais o sofredor e o destino, mas sim o sofrimento e o destino em sua totalidade. Você se torna a própria lei. A dor que te trouxe até aqui, a dúvida que te manteve acordado nas noites frias, a busca incessante por um significado, tudo isso não foi em vão. Foi a mente universal, o todo, usando a dor como um cinzel para remover as impurezas e revelar a joia que sempre esteve lá, sua essência divina. Você é a manifestação da sabedoria de Tote na carne. Sinta essa verdade agora. Sinta o peso que se esvai. Você não precisa lutar para ser. Você precisa apenas permitir que o que você é se manifeste. A verdadeira jornada não termina com uma resposta, mas com uma transformação silenciosa. Se o que foi dito hoje ressoou não na sua cabeça, mas na sua alma, se você sentiu o estalo da memória quebrando o ciclo do esquecimento, então este é o momento de ancorar essa verdade. Não deixe que o ruído do mundo roube esta revelação. Eu sei que você está se perguntando, e agora? Qual é o próximo passo prático para manter essa vibração elevada e manifestar a vida que eu sei que mereço?
O próximo passo não é uma ação complexa, mas uma internalização simples. Volte a esta mensagem sempre que a dúvida tentar roubar sua paz. Releia, reouça e lembre-se: a sabedoria é um ciclo, não um destino. A cada retorno, você verá uma nova camada de verdade, um novo nível de domínio. Se você chegou até este ponto, é porque sua alma fez o juramento de ascensão. Não quebre esse juramento. O mago não se esconde. O mago se manifesta. Para garantir que você continue a receber os próximos ensinamentos de Todt Jehuti, aqueles que o guiarão na aplicação prática da alquimia mental, você precisa garantir que esta comunidade de buscadores de verdade se fortaleça. Curta este vídeo, não por obrigação, mas como um ato de vontade, um selo vibracional de que você está pronto para operar em uma frequência mais alta. Comente abaixo com a palavra mentalismo, para que eu saiba que você compreendeu a primeira e mais poderosa das leis. E se inscreva no canal e ative o sininho, pois o próximo ciclo de revelações será ainda mais profundo e transformador. Você não pode perder o momento em que a sua vida começará a refletir a mente do todo. Nós terminamos por hoje, mas o trabalho interno jamais cessa. Lembre-se, o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está dentro é o que se manifesta fora. Que a sabedoria de Todt ilumine cada passo de sua ascensão. Eu estarei aqui, esperando para guiar você na próxima travessia. Que a paz do todo esteja em sua mente. Agora, respire profundamente, meu querido, e sinta o peso sutil do que acabamos de percorrer. Não olhe para trás como quem busca um ponto final, mas sim como quem acabou de despertar de um sono profundo, com a memória fresca de um sonho que continha a chave para a sua realidade. Você não assistiu a um vídeo, você participou de um reencontro silencioso com o escriba que reside na sua alma. A fragilidade que sentiu no início desta jornada não desaparece como mágica, mas se transforma na matéria-prima da sua nova força, pois, como Todt nos ensinou, a verdadeira sabedoria não está em aniquilar a sombra, mas em integrá-la, sabendo que a escuridão é apenas a ausência temporária da luz que você já carrega. Lembre-se, o caos externo é apenas um reflexo distorcido da desordem que permitimos em nosso templo interno. A lei da correspondência é implacável, mas também infinitamente misericordiosa, pois nos mostra exatamente onde o trabalho real deve ser feito. Você é mais antigo do que sua memória alcança e mais poderoso do que sua insegurança permite acreditar. A promessa de Todt Jehuti nunca foi sobre dar-lhe um mapa para o paraíso, mas sim sobre entregar-lhe a bússola para o seu próprio centro, o ponto de quietude de onde toda a criação emana. A dor que você carrega, essa sensação de ausência e busca incessante, é o motor alquímico que impulsiona a alma para o reconhecimento da unidade que nos governa. Não se desespere diante dos véus da ilusão. Eles são feitos da mesma substância da qual você é composto, e a cada passo consciente, um fio se desfaz, revelando a tapeçaria dourada da sua verdadeira essência. O caminho para a imortalidade da consciência é pavimentado não com rituais vazios ou promessas externas, mas com a honestidade brutal de quem se atreve a olhar para o próprio reflexo e enxergar o infinito, reconhecendo que em cada inspiração e expiração reside a totalidade do cosmos. A vida, meu amigo, é a grande e única iniciação. Que a luz do Logos, a sabedoria eterna de Jehuti, ilumine cada palavra que você proferiu aqui em seu silêncio interior, transformando-a em ação e intenção puras, e que seu pensamento jamais seja um limitador, mas sim um canal para a manifestação da lei maior. Que a chama trina em seu peito se fortaleça, equilibrando o poder da vontade, a sabedoria do discernimento e o amor incondicional que dissipa toda a confusão mental que tenta aprisionar seu espírito na roda do esquecimento. Que você caminhe sob a proteção do Mestre,
não como um seguidor cego que busca respostas prontas, mas como um co-criador consciente das leis que regem o universo, aceitando a responsabilidade pela frequência que emite. Eu invoco neste momento sagrado a memória da sua divindade, o despertar do seu potencial mais elevado, para que você nunca mais se sinta sozinho ou perdido, pois o todo está em você, e você está no todo, eternamente conectado, eternamente sustentado. Esta jornada de revelação, no entanto, não termina aqui, com o silêncio da tela que se aproxima. Ela começa agora, no momento exato em que você decide internalizar e aplicar o que foi revelado sobre a lei e o conhecimento em sua vida diária. Se esta verdade ressoou na sua alma, se esta mensagem acendeu uma faísca de reconhecimento de quem você realmente é, então, o universo está lhe pedindo para ser um mensageiro ativo da luz. Deixe sua marca no campo do conhecimento. Comente abaixo o que mais tocou seu coração. Qual foi a frase que decifrou um enigma antigo dentro de você? Pois ao verbalizar sua gnosis, você a fortalece e a torna real. Compartilhe este ensinamento com aqueles que você sabe que estão perdidos na névoa da ignorância autoimposta, pois a caridade mais elevada é a partilha da luz do entendimento. E se você deseja que a voz de Thoth continue ecoando por este mundo, se você se compromete com a busca incessante pela verdade, inscreva-se neste canal, pois cada inscrito é uma confirmação de que a sabedoria ancestral precisa ser preservada, expandida e vivida. Que a paz profunda do conhecimento esteja com você e que o ciclo infinito do aprendizado o conduza sempre ao centro de si mesmo, até o nosso próximo encontro no Templo da Mente.